Recentemente eu vi um vídeo do Jovem Tranquilão em que ele resolvia o pedra, papel e tesoura, o Joaquim Pô. Era uma entrevista Java e ele muito sabiamente fez um código semântico, limpo, maravilhoso. Eu pensei, por que não resolvo esse mesmo problema com algumas outras formas, de se programar em Java? Então, pedra, papel e tesoura é um jogo composto por pedra, papel e a tesoura, sendo que pedra ganha de tesoura e perde de papel, papel ganha de pedra e perde para tesoura, e tesoura, por sua vez, ganha de papel e perde para pedra. E, obviamente, o caso excepcional, um gesto contra ele mesmo que causa um empate. E de que forma a gente pode resolver isso? Eu pensei em segmentar o código assim como o Tranquilão, só que com algumas ressalvas, né? Então, fazendo 3 camadinhas aqui para quem está habituado com programação web, seja em Java, seja com qualquer outra linguagem, seria a camada de modelo, serviço e a camada principal, que seria equivalente à camada de controle aqui nesse caso. A camada de modelo ela vai ser composta pelo gesto à mão para conter o gesto e o resultado, que é obviamente vencer, perder ou empatar. A camada de serviço vai ser basicamente para ter as regras do jogo da velha. Então, para uma mão ganhar da outra, a gente vai ter que fazer essa análise aqui dentro, considerando exatamente que a camada de serviço sempre vai conter as regras de negócio, que nesse caso são as regras do jogo. Por fim, aqui é a camada principal, que seria equivalente à camada de controle, nós vamos ter exatamente o consumo dos serviços. Então, chamando ali o serviço, avalie esse jogo aqui para mim, quem é que vai ganhar? Resumidamente é isso. Bem, então começando aqui a codificação, vou começar de baixo para cima, tá galera? Então, essa classezinha aqui, que é padrão do Programmist, vou começar com a camada de modelo, do menor para o maior. Eu vou optar pelo record ao invés de classe Java mesmo, porque ele já me oferece os getters ali dos atributos e vai ser uma classe de uma linha só. Então eu vou vir aqui, record, gesture, que vai ser o nosso gesto, ele vai ter uma mão, uma mão não, um nome, ele vai vencer de alguém e vai perder para alguém. Repare que eu estou declarando tudo como string, porque eu vou representar aqui os gestos pelo nome dele, Em seguida, a mão, que vai ter o quê? O gesto. Poderia ser jogador, poderia ser um nome mais técnico, mas mão, para mim, está excelente. Por fim, o resultado, que pode ser vencer, perder ou empatar. E assim, acho que para quem programa em Java ou alguma linguagem assim com enumerador, já sacou, Se são 3 possíveis casos, eu venho aqui num result e vamos lá colocar os 3. Então, vence, perde, empata. Pronto, já fiz aqui os modelos da aplicação. Vamos agora para a camada ali de serviço, Para a camada de serviço eu vou criar de fato uma classe, então class Joaquim Service. E nela eu vou criar métodos estáticos. Eu não quero uma instância de classe, quero ter tudo método estático. Public static. Então, o primeiro método aqui vai ser para avaliar o resultado do jogo, ou seja, definir se a primeira mão vai vencer da segunda, e a gente sempre vai tratar aqui na ótica da primeira mão, até para facilitar aqui o processo. Então, eu vou retornar um result, vou utilizar o nome evaluate match, avaliar a partida, Vou receber a primeira mão, pode ser a mão do jogador, vou receber a segunda, que seria a mão da máquina. Vocês vão entender por que esse nome aqui, porque de fato não vai ter um jogador, vai ser a máquina contra ela mesma. As regras aqui são basicamente o seguinte: para vencer, vou botar aqui boolean wins, a primeira mão, ele tem um gesto, e vença da segunda. Então, uma string ela tem um método equals, que equivale a string 1 equals string 2. Então, é uma forma mais segura de se utilizar, de se avaliar, na verdade, se o conteúdo de uma string equivale a outra, do que o igual igual. Venho aqui, precisa ser igual ao gesto da segunda. Então,
secondhand.gesture.name. Se vence, a gente retorna aqui result.links. Segundo caso, que é o caso de perda, ponto equals, a gente faz o mesmo processo, né? Só mudou aqui o wins against, que seria essa string, agora virou loses against. Então, a gente verifica que se ele perde, né? secondhand.jasper.name. Nossa, quando a orientação a objetos é bem utilizada, fica uma maravilha, hein? Return result.lose. Ou seja, a gente está traduzindo essas condicionais no enumerador, que é o conjunto, né, de possíveis resultados. Passei por essas duas, não retornei nada, significa o quê? Que empatou. Então não preciso fazer if nenhum. Só vem aqui, ó, result.throws. E aqui pronto, a gente já tem um núcleo da nossa aplicação, que seria avaliar a partida. Só que o código ainda não está pronto, senão estava fácil, né? Para complementar isso aqui, eu quero mais dois métodos. Primeiro, eu quero um método para randomizar um gesto. Ou seja, como eu vou fazer uma avaliação de partida de máquina contra ela mesma, eu preciso dar pelo menos, minimamente, né, um gesto aleatório, para ter uma gracinha. O segundo é que é o seguinte, vocês estão vendo aqui que esses resultados, eles estão aqui no menu. E eu quero exibir isso em tela, né, nada mais justo. E eu quero exibir em português, não quero, o código aqui está todo em inglês, mas eu quero que os resultados, os textos em si, eles apareçam em português. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, para randomizar um gesto, eu preciso ter o gesto em si, né? Então, eu vou começar aqui criando constantes privadas com o nome do gesto, só para evitar erro de digitação. Então, private final static rock igual a pedra. Private final, aí faltou só o tipo. Mode. Pedra, papel. Rapaz, paper, papel, a mesma coisa, eu acabei de perceber. Tesoura, né? Vamos só ver os nomes aqui, agora eu vou salvar os gestos em si. Os nomes aqui, como eu falei, é só para evitar erro de digitação. Vocês vão entender. Agora, Private Final Static Gesture. Vou criar aqui o Rock Gesture. Lá no Gesture, vou receber o nome, que é pedra. Pedra, por sua vez, ganha de tesoura e pede para papel. Estão vendo aí? Porque dos nomes. Vou criar agora o gesto de papel, que é paper, que ganha de pedra, perde para tesoura. E por último, o gesto de tesoura, que é basicamente scissors, que ganha de papel, perde para pedra. Pronto, tenho gestos. Como é que eu vou selecionar um deles, né? De forma aleatória. Bem, eles estão soltos aqui, vocês estão vendo um por um. Eu vou ter que juntar todos eles para poder selecionar um aleatório. Tem algumas maneiras de fazer isso, poderia ser hashmap, poderia ser set, mas eu vou estar utilizando lista. E lista ela já vem, já faz parte do conjunto nativo de bibliotecas Java, só que eu preciso importar. Então eu venho aqui, import java.ut.list. E aqui dentro eu vou basicamente para final start vai ser uma lista de gestos, né? Olha que coisa linda que esse código tá ficando. Gestures igual a list.off. Vou botar aqui. Gesture, paper gesture e scissors gesture. Então a ordem que eu coloquei aqui, ela vai ser respeitada, né? Diferentemente do set. Então, aqui por enquanto tá perfeito. E para fazer a seleção aleatória, né? Para quem já conhece o Java, ele tem uma classe que também faz parte de uma biblioteca, que é a random,
eu posso selecionar valores aleatórios. Então, antes de fazer a implementação, eu preciso importar o java.util.random, que é a classe. Eu vou fazer novamente aqui a instância. Como ela vai ser... Eu não vou precisar passar parâmetro nem nada, eu vou criar aqui como uma constante também. Random igual a new random. E agora sim eu posso finalmente implementar o método, né, para pegar um gesto aleatório. Então, public gesture get, na verdade, vamos colocar como método start, né? Get random gesture. E para selecionar um gesto dessa lista, eu preciso pegar um índice aleatório, que a biblioteca random faz perfeitamente aqui para mim. Então, int random index igual random. Opa! Random.int. E aqui eu passo o intervalo, né? O valor padrão se inicia em 0, então vai 0 até o intervalo que eu passar aqui, que vai ser de gestures.size. Ou seja, vai de 0 até este tamanho aqui, que seria o comprimento da lista, só que ele não é inclusivo, ou seja, vai de 0, 1, 2, não vai até o 3, que é exatamente o que a gente quer, porque senão iria estourar os índices, né? Então, return gestures.get random index. Olha só que maravilha que isso aqui tá ficando. Bom, já tenho aqui um método para avaliar a partida, já tenho um método para pegar um gesto aleatório. Vamos fazer o que agora? Vamos contextualizar esse resultado, né? Então, public string, já esqueci do stat de novo, string, contextualize result. Eu vou receber o que? Um resultado. E vou operar da seguinte forma. Então, salvar aqui como uma variável, contextualize result, igual a switch. Vou usar o switch do Java, que tá uma maravilha nas versões recentes. Tá melhor que, inclusive, usar hashmap para esse tipo de tarefa, na minha opinião. Vou passar aqui dentro o result e operar sobre cada uma dessas três possibilidades. Então, se for wins, eu vou vence de. Vence de, fica bom? Fica. Case loses, eu vou colocar um perde de, então pedra perde de papel, por exemplo. Agora de contra fica mais bonito. E o draws, né? Então empate. Aqui eu já prefiro colocar um com. Feito isso, eu vou retornar esse valor aqui com um espacinho no início e no fim, tá? Para facilitar o print no terminal. Ou seja, eu vou retornar efetivamente como se fosse deste modo, né? Com espaço no início e espaço no fim. Ok. O que a gente vai fazer agora, como eu já havia descrito anteriormente, é consumir esse serviço. Seria feito pela camada de controle, então é receber uma requisição, por exemplo, com aqui nesse caso que seria o nome do gesto, né? Mas certamente uma aplicação mais séria seria o identificador, ou algum valor único ali para representar, né? Que normalmente é o identificador. E a partir disso eu ia processar essa requisição, dando um resultado para o cliente. E poderia ser o usuário, poderia ser uma tela, poderia ser através de uma response, né? De várias formas. Aqui o que a gente vai fazer é exibir em tela. A camada main já está aqui, no caso dela não preciso nem segmentar, né? E vamos operar aqui com o computador contra ele mesmo, para facilitar nossas vidas, é claro, especificamente a minha. Então o que eu vou fazer é instanciar uma mão, hand first hand igual a new hand, e vou aqui vir no serviço, que eu vou copiar muito sabiamente o nome, .get random gesture. Ou seja, eu estou vindo aqui nessa mãozinha e definindo um gesto aleatório que vai ser algum desses três, certo? Que obviamente estão aqui contidos nessa lista. Então peguei, defini a primeira mão,
Vou definir agora a segunda. Get random gesture. Definir a primeira, definir a segunda. O que eu vou fazer agora é, de fato, como se fosse os dois jogando, né? Ou eu contra a máquina, ou a pessoa contra outra pessoa. O processo vai ser uma linhazinha de código. Então, result igual a JogainPoService.evaluate match. Vou passar aqui a primeira mão. Vou passar a segunda. E aqui nós já temos o resultado, certo? Só que como eu também criei um método para melhorar a exibição desse resultado, eu já vou chamá-lo aqui. Então, JogainPoService.contextualizeResult. Vou passar o resultado. E agora sim, eu, pela última etapa, vou exibir este resultado em tela. Então, nada melhor que um sysout, né? Vou adiantar aqui, eu vou fazer uma quebradinha, porque senão esse código vai ficar muito largo. Então, firsthand.gesture.name, mais, deixa eu botar mais aqui embaixo, contextualized result, mais secondhand.gesture.name. Eu já vi um errinho aqui de digitação. Provavelmente não é o único, mas com fé em Deus vai funcionar de primeiro. Aqui nós temos então o código. Vamos rodar para ver o pipoco que vai dar. Bora corrigir isso aqui. Pam! Foi somente isso de problema. Caramba, fiquei até feliz. E aqui a gente já tem um resultado. Então, tesoura empata com tesoura. Vamos mais uma. Tesoura perde contra pedra. Beleza, normal. Mais uma. Deu mesmo. Empata com papel. Beleza. E vocês estão vendo aqui mais de um caso e todos eles sendo devidamente exibidos. O vídeo de hoje era isso. Agradeço a presença de cada um de vocês. Valeu e até logo, pessoal!